Eles nos disseram que a 29 era o limite da física, a perfeição. Mas a UCI acaba de liberar algo que pode transformar a sua mountain bike numa peça de museu. Então prepare-se, porque o que você vai ver agora talvez mude tudo o que você pensa sobre mountain bike, ou sobre a indústria. Bora falar sobre as rodas 32, pega seu café e vem comigo. Nós estamos à beira de uma nova era do mountain bike, ou seria só mais uma jogada de marketing bilionário? Ou melhor, isso é evolução de verdade ou a indústria quer nos forçar a comprar uma mountain bike nova de novo? Em 2025, a UCI deu o aval para que em 2026 as bikes de aro 32 pudessem rodar nas pistas do Mundial. Acontece que mesmo em 2025, tudo bem, nós já tínhamos protótipos de aro 32 sendo testados. Mas o que isso significa para você, ciclista da trilha da vida real? Eu estou perguntando isso porque eu sou uma pessoa de mente aberta para novidades. Fui assim com a suspensão, fui assim com os freios a discos e eu recebo bem essas coisas. Então, para deixar claro logo no começo, eu não sou contra as rodas 26, 29, 32, 36, o que quer que seja. Eu teria o maior prazer em testar uma 32 e trazer os resultados para vocês. Mas acontece que uma pergunta tem martelado na minha mente. As rodas 32 estão chegando, isso é óbvio. Mas a pergunta é, quem pediu? Para a gente entender o futuro, vamos precisar dar um passo atrás e voltar no passado. Lembra das rodas 26 polegadas? Ao contrário do que muita gente pensa, elas não se tornaram o padrão por serem melhores. As rodas 26 foram adotadas por uma simples conveniência. Nos anos 70 e 80, o pioneiro do mountain bike, o criador do mountain bike como nós conhecemos hoje, Gary Fisher, estava desenvolvendo as primeiras mountain bikes. Quando Gary Fisher criou a primeira mountain bike, ele usou pneus de Beach Cruisers aro 26, porque era o que tinha disponível. Entretanto, ele sempre se manifestou que o desejo era usar rodas maiores. Então veio a revolução 29 polegadas. Em 1999, a WTB lançou o Nanoraptor, um pneu de aro 29. E aí o Gary Fisher foi o grande embaixador dessa parada. E esse é um dos momentos do vídeo que eu peço para vocês prestarem atenção, porque a história vai se conectar lá na frente. Por dois motivos. A história não se repete, mas ela rima. E como rima? E 2, no começo, a indústria não queria 29 polegadas. Eles diziam que era lenta, pesada e um trambolho. Então guarda essa informação. Será que com tantos engenheiros, com gente especializada, eles realmente achavam que as 29 eram lentas e pesadas? Ou será que por trás disso havia o fato de que, se o padrão 29 passasse a ser o aceito, eles teriam que mudar toda a sua linha de produção, praticamente começando do zero. No começo, eles não viam vantagem nisso. Ou ainda, aqui na minha opinião, a indústria ainda não havia percebido que fazer os ciclistas trocarem de bicicleta era uma jogada bilionária. Hoje, depois que tudo aconteceu, é fácil falar, é óbvio. Mas você acha que eles trocaram isso para o seu bem? A transição da 26 para 29 foi muito tranquila. Existiam alguns casos que você conseguia adaptar as rodas 29 na sua bike 26. Algumas suspensões aceitavam isso, você tinha que aumentar o tamanho do cabo de freio, do cabo do passador, mas era relativamente tranquilo migrar uma 26 para uma 29. Consequentemente, era muito acessível testar. O que eu estou querendo dizer é que a migração foi suave, era muito fácil. Nós tivemos tempo para ir testando e gostando. Então será que dá para dizer que fomos nós ciclistas que escolhemos a 29? Talvez sim, em partes. No Brasil, a Caloi e a Soul foram as pioneiras. A Caloi lançou uma bicicleta chamada 29er. Ela era medonha, ela tinha era tudo no começo. Ela tinha uma geometria tão ruim que quando você curvava a bicicleta em baixa velocidade e você virava todo o guidão, a geometria era tão medonha que a roda virava para trás, era um absurdo. Só que na época, essa bike foi muito importante, muito importante. Ter uma empresa como a Caloi acreditando na 29 fez com que nós, brasileiros,
pensássemos, cara, a coisa já está acontecendo. E ela tinha outro grande diferencial. Ela custava, vou chutar, mas é bem parecido os valores, algo na casa de 2.600 a 2.700. E ela vinha equipada com o grupo Deore e já vinha com rodas e pneu 29, obviamente, o que não era tão fácil de achar. Só que o grupo Deore, na época, só ele custava R$ 2.300. Essa bike vendeu igual água. Depois, a Soul lançou a Soul SL 900. A princípio, só o quadro. Eu comprei um e montei uma 29 incrível, com uma suspensão ProShock One. Acho que era esse o nome. Era uma suspensão boa, mas a espiga era... A espiga... Me falhou o nome. As barras eram 28 milímetros e... Por conta disso, esse era o padrão para as 26, estava ok. Só que como era muito comprido, quando você freava, ela fazia isso aqui, ó. Então logo depois as marcas começaram a lançar suspensão 32. Mas cara, a gente usava de boa. Então, Edu, foi tudo muito tranquilo. Não, cara, olhando agora parece. Mas aconteceu uma verdadeira batalha. A Scott e outras marcas brigavam por um padrão 27,5, que também ninguém pediu. Specialized, Cannondale, Giant e outras marcas queriam a 29. No final das contas, haviam mais marcas querendo a 29 do que a 27,5. O ápice, Olimpíadas de Londres 2012. Nino Schurter em sua Scott correndo com uma 27,5. Jaroslav Kulav correndo com sua Specialized 29 polegadas. O mundo assistiu essa batalha vidrado na tela. E o tiro de misericórdia na 27,5 foi dado pelo aquilo que seria o ponto mais forte das 29, a aceleração em subidas. Jaroslav deu uma pancada tão forte que até hoje Nino está procurando ele. O marketing adora essas histórias. Em 2004, em Atenas, Jaroslav havia sido cortado. Em 2008, em Beijing, ele volta e fica em 18º lugar. Mas aí em Londres, com a 29 polegadas, o cara é ouro, em cima de nomes incríveis, em cima de Nino Schurter, no ponto mais quente da batalha pelo novo padrão de rodas. Cara, aí foi pra matar. E aí um monte de acasos se juntaram e criaram uma narrativa perfeita. E além do mais, é tudo que a gente gosta, ver marca grande brigando. Mas a verdade é que um pouco antes disso, essa briga já estava definida. A 27,5 foi um fracasso de vendas. E em 2016, no Rio de Janeiro, Nino Schurter foi ouro, já correndo com a 29. Jaroslav prata, também de 29. Baita corrida também, tá? A 29 atingiu seu auge. Leve, ágil, rápida. Os problemas de torção de roda foram resolvidos com um padrão boost. Até hoje, a 29 parece a solução perfeita. Ela é mais rápida, ela tem melhor ângulo de ataque, ela tem mais grip, mais tração e é melhor para inércia. E ela domina o cenário mundial competitivo. Faz tempo. Agora vem um ponto para a gente ficar ligado. Eu ainda não vi ninguém dizendo isso, mas não se surpreenda se aparecerem pessoas dizendo que agora sim, a 32 é a evolução suprema. Marcas patrocinando estudos, como nós vamos ver a seguir, influencers batendo palminha e dizendo que a 32 é o novo modelo supremo, fazendo parecer com que quase seja burrice você permanecer na sua 29. Nós vamos ver grandes lojistas dizendo que a procura já começou, já tem gente vindo procurar aqui. Enquanto isso, o pequeno lojista da sua cidade olha para o estoque dele e põe a mão na cabeça. Tô lascado. Dá só uma olhada nisso. Testes da BMC, seu projeto Fahrenheit, uma bike Aro 32 que apareceu em julho de 2025 em Andorra, indicaram que uma prova de XCO de 1h20, a 32 pode ser até 47 segundos mais rápido que uma 29.
Cara, 47 segundos numa prova de XCO é uma vida, é uma eternidade. Não é nem a bike definitiva, não. Já são 47 segundos mais rápido. Então me responde aqui, sinceramente, você acha que nós chegamos no auge da engenharia de construção de bikes ou nós estamos no auge da engenharia de marketing? Então vamos entrar logo nas teorias da conspiração. Só que dessa vez tem algo muito diferente. Todas as marcas estão muito confortáveis com isso. Não tem ninguém brigando. Estamos em 2026. Nem bem existe esse tipo de bike à venda. E lá em 2025, a UCI já disse que em 2026 não haveria limite para tamanho de roda para XC, DH e Enduro. Então isso significa que as rodas 32 estão liberadas. E o que acontece quando a UCI libera um novo formato de alguma coisa? Por exemplo, nesse caso, as rodas. Isso é sinal verde. Nós deveríamos estar vendo uma corrida armamentista da indústria das bikes. E não estamos. É como se as marcas estivessem esperando. Jogaram a isca, vamos ver como nós, consumidores, reagimos. De acordo com a nossa reação, eles ligam as máquinas e começam a produzir o bagulho aí. E qual o melhor motivo hoje para fazer você trocar de bike, se não dizer que a sua amada 29 já está obsoleta? E se a revolução das 32 não fosse algo orgânico, mas sim uma evolução orquestrada, uma jogada calculada nos bastidores da indústria da bike? Se não bastasse o fato de liberar um padrão de roda para o qual nem existe ainda massivamente modelos à venda, tem um padrão se repetindo aqui. Continua comigo, tem algo estranho. Como nós vimos na Batalha Olímpica, a 26, a 27,5 e a 29 decidiram essa parada dentro das pistas. Mas nós já estávamos andando com essas bikes aqui na vida real. A coisa estava acontecendo junto. Na minha opinião, estão tentando usar esse mesmo viés de confirmação. Só que nada de muito relevante aconteceu. Ah, teve o cara na Cape Epic que ganhou uma etapa com a 32. Eu vi isso. Só que teve um jornalista inglês, se não me falha a memória, que fez uma pergunta que quebrou os caras. A pergunta foi: checkmate. Na Unbound Gravel desse ano, toda hora eles focavam na bike Gravel 32 que a Scott lançou. Oh, look at this. Crazy Thunderstorm. Se você acha que isso é coincidência, você também acha que a moça do filme Madame Teia tomando Pepsi é coincidência. It's kind of working though. Oh, it's still there. Pro azar ou não, o cara não ganhou, mas eu acho que a questão nem é essa. A questão é que já tinha uma bike 32 lá em evidência. Uma coisa que eu sei, a transição da 29 para 32 não vai ser barata para o ciclista médio. O mercado de bicicletas estagnou depois da pandemia e as marcas precisam de um choque urgente para reativar as vendas. Nos anos pós-pandemia, especialmente 23, 24 e 25, as marcas enfrentaram uma crise sem precedentes. O boom inicial, que gerou uma expectativa gigante e uma superprodução massiva de bicicletas, especialmente mountain bikes Aro 29, agora juntam poeira em armazéns pelo mundo. Muitas marcas estão sendo forçadas a sangrar a margem de lucro, conforme mostra uma análise da Rafa Equity, intitulada Beyond the Bullwhip, Take Stock of Bicycle Industry in 225. Mas a gente já tem sinal disso. A Specialized, no final de 2025 e 2026, realizou uma redução drástica em suas bikes elétricas, especialmente da linha Turbo Livre. Eu vi no site da Specialized bicicletas sendo vendidas por quase a metade do preço. Teve gente que comprou e dias depois veio essa promoção. Cara, dava quase para o cara comprar duas bikes. Paga uma, leva duas. Imagina como é que esse cara ficou. Além disso, houve campanhas sazonais como a Spring Sale e a End of Year Sale, com descontos de até 43% em quadros
e 60% em acessórios. Está mostrando uma tabela aqui com tudo isso para vocês. Existem marcas grandes que não lançam uma novidade de mountain bike há muito tempo. E de maneira geral, a indústria como um todo, o tempo todo está lançando produto novo. Smartphone é assim, computador é assim. Mas por que isso não está rolando com o mountain bike? Na minha opinião, a indústria do ciclismo está esperando um momento propício para fazer um reset. Só que às vezes eu penso que eles estão esperando um evento cataclísmico, do tipo a Batalha Olímpica, ou até maior. E ainda assim, não basta só esse evento. Eu acho que eles devem ter estoques tão grandes que eles ainda não podem dizer que a 32 é o novo suprassumo, porque eles têm pilhas e pilhas de mountain bike que precisam ser desovadas antes. Quer dizer, eles não podem dizer que a 32 é o novo top, porque o que eles têm de top mesmo é estoque de 29. O ano de 2026 não é aleatório. É o ano em que a crise do estoque atingiu seu ponto crítico. E a indústria precisa desesperadamente de um novo ciclo de vendas. Edu, o estoque é grande, ok, eu entendi isso. Mas você pode dar um panorama pra gente? Posso, sim. Depois que as importações de bicicletas dispararam para quase 18 milhões de unidades em 2020, caíram para cerca de 13 milhões em 2023. 5 milhões só aí. Uma forte contração que deixou as marcas com estoques de 3 a 5 vezes maiores do que o normal, segundo a Circana. A bucha é ainda maior. Não tem quando você está quase acabando de quitar o cartão e descobre que no outro mês já tem o IPVA do carro? Além disso, tem a guerra tarifária. Conforme o relatório de tendências The 2025 Bicycle Trend Report. Segundo o relatório, a contração do mercado exige medidas drásticas. Então, se o meu raciocínio estiver correto, talvez não seja interessante lançar uma 32 agora, mas o primeiro passo já foi dado. A União Ciclística Internacional, a guardiã das regras do esporte, sempre foi um pilar de estabilidade, mas de repente abriu as portas para um novo padrão. A Pink Bike foi uma das primeiras mídias a reportar isso. Tá bom, mas por que isso é relevante? Porque atletas profissionais e atletas amadores de alta performance, mas de média ou baixa renda, jamais investiriam num novo padrão de bicicleta se eles não pudessem usá-las em competição. Quem vai comprar uma 32 se ela não está aprovada? Só que esse obstáculo não existe mais. O trem nem está à venda direito e já está liberado. Esse obstáculo não existe mais. É coincidência ou não? Ao meu ver, a UCI forneceu legitimidade para esse novo padrão. Sim ou não? Está na mão das marcas agora. E por que as marcas não fazem? Então eu repito, na minha opinião, os caras só estão esperando desovar o estoque. Porque imagina você chegando numa loja para comprar uma bike nova, do zero, e você está vendo todo mundo falar que a 29 está ultrapassada. Você não vai remontar uma bike, você vai comprar nova. Seja honesto comigo, você compraria a 29 ou a 32? Então os caras precisam manter um tempo a narrativa da 29. Talvez eles digam que a 29 é boa para tais terrenos e a 32 naquele esquema ali e tal é melhor. Não sei, cara. Eu não acho que seja uma questão de obsolescência programada, não é o caso. Obsolescência programada é quando algo já vem de fábrica para quebrar com X quilômetros, para parar de funcionar com X horas de uso. Mas esse papo de 32, quando é que isso começou? Foi da noite pro dia? Foi em 2025 que a BMC lançou o projeto Fahrenheit? Não exatamente. Em 2013, uma marca chamada Dirty 60 lançava bicicletas de aro 36 para pessoas com mais de 1,90 m. Ela tem uma 36 polegadas, inclusive o Shaquille O'Neal era garoto propaganda. Depois eles foram baixando um pouquinho, chegando para 32. Cara, as bikes são medonhas. Nos Estados Unidos, onde a estatura média é maior, o Walmart chegou a vender bikes 32. Não para competição, como que é o que a gente usa hoje aqui no Brasil para trilha e tal, mas uma bike mais cruiser. Em 2024, a gigante Maxxis lança um pneu 32. Para calçar qual bicicleta eu não faço ideia, mas pode apostar. Esses caras sabem coisas que a gente não sabe.
Para a Maxxis fazer um pneu 32 em 2024, já tinha conversa lá atrás. No meu modo de pensar, a 32 é tão embrionária que a gente não tem nem estudos independentes. Você tem um estudo da própria BMC falando da sua própria bicicleta. Subitamente, os caras apresentam um protótipo no rebite ainda, que tem ganhos de tempos milagrosos em pista de XC, aqueles 47 segundos. A UCI apagou a luz, acendeu a BMC, olha o protótipo aqui. E apesar de estar no rebite, a bike é bonita. E onde estão os estudos independentes? O portal Renner Reese Cycle, em seu artigo técnico, The Science with 32 Why 32-inch wheels may not be fast? Questiona duramente essas alegações, sugerindo que a física do rollover, que é um dos principais argumentos para você aumentar o tamanho da roda para 32, pode ser um mito quando aplicada a pneus pneumáticos. Os caras explicam que na física, quanto maior a roda, funciona efetivamente em carroças. Eles mostram inclusive aqueles pneus. Você já deve ter visto uma caminhonete off-road com um pneu gigante, mas a roda é necessariamente pequena. É disso que os caras estão falando. Chega num certo ponto que não faz muita diferença em sistemas pneumáticos, mas fazia muita diferença em carroças. E foi por isso que os caras chegaram a um resultado que no asfalto a 32 parece ser realmente mais rápida. Entretanto, num local acidentado onde tem pedras, não tem diferença. E ainda tem uma questão severa da aceleração. Edu, mas por que então a gente não coloca pneus extremamente gordos na bicicleta, já que você está dizendo que o estudo mostrou que isso não faz diferença e que existem carros que usam isso no off-road? É que num carro, meu amigo, quem está fazendo a roda girar é o motor, não é suas pernas. Essa arrancada inicial para quebrar a inércia, meu amigo, não é fácil. A 29 tem mais dificuldade para arrancar do que uma 26, entende? Com a 32 isso seria amplificado. Testes práticos do método Chung mostram que rodas maiores podem trazer vantagens reais para ciclistas de gravel e mountain bike. Isso é um estudo do Escape Collective. Esse cara tem um estudo incrível. Inclusive, eu acho que é o primeiro protótipo de bike 32 bonita que eu vejo. Ele pegou uma Niner 29, colocou garfo rígido, colocou o mesmo pneu da Maxxis, porém um de 29 e outro de 32, a coroa do mesmo tamanho e o cassete é fixo de 32 dentes, para não ter variação. Fez um circuito controlado utilizando o método Chung e ele tem trazido resultados que podem afirmar que a 32 é melhor do que a 29 em alguns aspectos. Então, sendo imparcial, você tem só um estudo da BMC e esses dois independentes aqui com certa relevância. A questão é que a migração, se ocorrer da 32 para 29, vai ser custosa e pesada para nós. Nós estamos falando de todo um ecossistema novo. Não vai ser como da 26 para 29 e que dava para você fazer umas gambiarras, testar, sentir e gostar. E depois o mercado veio evoluindo junto com a popularização desse novo modelo de roda. Você acha que seu disco de freio de 160 mm vai parar uma roda 32 com um pistão único? A geometria do quadro é completamente diferente. As rodas vão ser diferentes. É possível que a gente veja um novo padrão boost, abrindo ainda mais o guarda-chuva das rodas para evitar torção. Talvez precise de guidão diferente, certamente vai precisar de cabos maiores, suspensão diferente, tudo diferente, tudo novo, tudo do novo. Só vai aproveitar o canote e o cilim, olha lá. Tá, e de onde que eu estou tirando isso? Eu estou tirando do fato da própria Dirty 60, que é a pioneira nessa parada, que deixa claro que rodas maiores exigem geometrias e componentes exclusivos. Não será possível trocar apenas as rodas, você precisará de tudo novo. Eu acho que não existe só um vilão nessa história. Eu acho que a gente pode dizer que é a indústria que precisa renovar seu ciclo de vendas e, como eu já falei em outros vídeos do canal, o marketing é impiedoso. Eu acho que a UCI, com essa história de laboratório de testes,
é uma vilã nessa parada. E eu acho que até nós, ciclistas, que muitas vezes nós vamos ficar tentados a migrar para um novo padrão com uma promessa de mais performance. No final, eu acho que o impacto real é para o ciclista, até mesmo para o cara que decidir não migrar. Eu digo isso porque eu vi isso acontecer com a 26. Pessoas que ficaram fiéis e não migraram. Passou 2, 3 anos, o cara ainda falava que a 20... Até hoje tem gente que diz que 29 é uma modinha. E o cara segurou a bicicleta dele e viu o preço derreter. Eu vi pelo menos 2 caras que eu respeito muito, que eu posso dizer que são, na minha opinião, são especialistas, falando sobre a geometria de um novo modelo com rodas 32. Para eles, o desenho é quase impossível quando se trata de pessoas com estatura mais baixa. Quadros 13, 15, talvez 17, vão sofrer muito para adaptar esse novo padrão. E talvez a gente enfrente obstáculos. Eu acho que a engenharia consegue contornar isso. Mas quando eu vi o desenho dos caras tentando explicar, eu acho que eu concordo com eles. Eu sei que por muitas vezes você pode ter achado que eu sou contra a 32. E eu vou reforçar, como eu disse no começo do vídeo, eu não sou contra. Eu sou contra em apenas um cenário. Digamos que os especialistas, que eu acredito, estejam certos e que realmente pessoas com estatura baixa não vão poder usar uma 32. Digamos que tudo se prove verdadeiro e que a 32 realmente tem ganhos de performance. Se todo mundo não puder usar uma 32, na minha opinião, classifica-se como vantagem injusta. E se existe vantagem injusta, a UCI deve proibir. Eu imagino que as marcas estão se mexendo, não é só a BMC, não é só a partir de 2024, eu acho que isso já está acontecendo nos bastidores. Certamente eles têm profissionais altamente qualificados trabalhando dia e noite nisso. Isso é uma indústria bilionária. Então a questão é, você vai ver sua 29 virar sucata como aconteceu com muita 26? Não sei. Eu acredito que não. Eu acredito que a 29 ganha mais uma briga. Eu acredito. Eu era infeliz com minha bike 26. Eu achava ela feia. Quando eu fazia a curva, o meu pé pegava na roda dianteira. A bike tinha uma geometria medonha, ela era completamente diferente de uma bike do mesmo modelo de tamanhos 19, 17, 15. E é o que não acontece com minha Tizel. A minha Tizel tamanho micro-ônibus 21 é igualzinha a uma Tizel tamanho 17. Ambas têm a mesma geometria. A caixa de direção da minha mountain bike 26, cara, era uma parada desse tamanho. Era feia, era horrível e era ruim. Quando eu andei pela primeira vez no A29, eu me apaixonei, cara, e é isso aqui que eu quero. E não importava a opinião de ninguém, importava que eu andava na bike e sentia incrível. E até hoje, eu me lembro da sensação, e até hoje, eu fiz a escolha certa quando eu fui um dos primeiros a migrar para a 29. Portanto, eu não tenho problemas com mudança e com novidade. Nós vamos acompanhar tudo isso aqui. Na minha opinião, é 80% de ser coisa do marketing, 20% de ser realmente evolução. A gente vai ver o que vai acontecer. Como eu sempre digo, eu acho que a gente tem que torcer para a briga nesse caso. E vamos esperar o que acontece. Eu sei que no Juara, na subida da Caveira, eu tenho dificuldade de fazer curva na trilha apertada com minha bike 21. Eu quero ver como que eu vou subir aquilo numa 32. Simplesmente não cabe na trilha essa bicicleta. Mas estou aqui para testar. Testaria com o maior prazer. Cuidado com a pressão que a maioria da galera faz para fazer você se adequar a um padrão. Se você está feliz com sua bike, cara, fica com ela. Ninguém sabe a sensação de pedalar na sua bike além de você, entende? E para finalizar o vídeo, eu poderia dizer bike 32. Ninguém pediu isso.